dando sequência ao curso de biomateriais, nós falaremos sobre celulose bacteriana. No entanto, a exemplo do que nós fizemos em todas as aulas desse curso, uma vez mais gostaria de definir o que é biomateriais. Biomaterial é um material que vai estar em contato com o organismo vivo, temporário ou definitivamente. E o biomaterial, lembrando novamente, ele tem que ser biocompatível. A biocompatibilidade está diretamente relacionada com o não desenvolvimento de reações adversas no organismo. Na aula de hoje, vamos falar sobre um biomaterial importantíssimo que se chama celulose bacteriana, que ela é usada para regeneração de tecidos, mais especificamente, não tão somente, mas mais especificamente, ela é utilizada para a regeneração de tecidos que apresentam feridas, ou seja, numa outra linguagem mais popular, curar feridas. Para isso, estamos trazendo hoje, o nosso convidado de hoje é o professor Dr. Pierre Basmage. Ele é PhD em Ciências de Engenharia. Ele estudou inicialmente na França e terminou o seu doutorado em 1985. Foi professor do Instituto de Física da USP de 1988 a 1998. E hoje ele é diretor científico da empresa Nanoskin, que produz a celulose bacteriana. Tem uma série de patentes. Nesse período da carreira acadêmica científica dele, foi conselheiro para a colaboração científica entre França e Brasil e avaliação de novos empreendimentos, bem como na seleção de aquisição de serviços e suprimentos para projetos de investimentos de energia e ambientais no Brasil. Tem uma série de patentes, 8 patentes, todas relacionadas com a área de regeneração tecidual para curar feridas. Essas feridas, no decorrer da aula, nós tentaremos esclarecer melhor. Então, gostaria de colocar a primeira questão. Primeiro, agradecer o Dr. Pierre e gostaria que colocar uma primeira questão que é a seguinte, que fosse esclarecido o que é a celulose bacteriana, por que tem esse nome e, no decorrer, explicar quais são as possíveis utilizações desse biomaterial. Bom dia, professor. Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui gravando sobre essa aula magnífica de biomateriais, especificamente sobre a celulose bacteriana. A celulose bacteriana, ela na realidade nada mais que um tipo de celulose, porque o nome bacteriana, porque ela foi na realidade biosintetizada através de uma bactéria, um tipo de chamado aquele bactéria Acetobacter. Então, dentro dessa bactéria, a gente coloca a nutrição e ela, dentro de um reator, vai formar essa gelatinosa, uma camada gelatinosa. E essa camada gelatinosa, na realidade, ela é a celulose. A diferença entre celulose bacteriana e celulose vegetal, que a celulose bacteriana feita a partir de bactéria, ela é livre de todas as impurezas que pode ser lignina, hemicelulose, etc., que está no celulose da árvore, por exemplo. A celulose bacteriana, ela tem propriedade extremamente importante, né? E porque a enzima dela, ela forma as cadeias de glucose, na realidade, que fica essa molécula completa a celulose bacteriana. Muito bem. E eu gostaria de
ainda explorar um pouco mais. Qual foi a ideia da utilização desse tipo de celulose para uma aplicação em regeneração tecidual? Porque a celulose bacteriana ela apresenta propriedade completamente diferente da celulose vegetariana. A celulose bacteriana em si, ela parecia similar, conforme ao método de fabricação, ela será similar à pele humana. Por essa peculiaridade, ela é extremamente importante de uso na regeneração da pele, na realidade, na cicatrização da ferida e, o mais importante de tudo, alivia a dor de um paciente. Na realidade, a pergunta, professor, por que a gente sente dor quando nós tivemos um machucado? Né? Fica aquela sensação ardor, está latejando. Porque, na realidade, a gente interrompemos as terminais nervosas, que mandam sinal para o cérebro, e o cérebro fala, ó, está doendo. No momento que colocamos uma pele que é similar à pele humana, então ela refecha essas terminais nervosas. O cérebro entende como se fosse nada aconteceu. Então, isso é muito importante de aliviar a dor. Então, por isso, esse é uma das vantagens, na realidade, de usar a celulose bacteriana. E há quanto tempo você vem trabalhando com esse tipo de material? Começamos a pesquisa, na realidade, gerou a pesquisa em 2005. Trabalhamos sobre a nanotecnologia, que era uma novidade no Brasil, só que lá fora a gente estava trabalhando com institutos da França, dos Estados Unidos, sobre a nanotecnologia. E nosso objetivo é conseguir fazer alguns biomateriais de estrutura nanométrica. Só que para deixar claro para os telespectadores, o que é nano? Nano, na realidade, é uma medida, é um milésimo de metro, ou seja, um nano equivalente a 10 menos 9 de metro. Ou seja, se eu pego 1 metro, aquela fita métrica de costura, eu corto ela em 1000 vezes, eu vou ter a medida de milímetro. Se eu corto ela 100 vezes, eu vou ter centímetros. Se eu vou cortar ela, imagine, 1 bilionésimo vezes, eu vou ter o nano. Na realidade, a palavra nano quer dizer uma coisa anã, uma coisa pequena, né? Então, esse foi o objetivo de começar a trabalhar com estruturas baseadas nessas escalas mínimas, e foi o desafio que começamos a transformar a celulose bacteriana numa estrutura muito mais à escala atômica, porque para chegar mais perto de uma coisa chamada pele artificial. Por aqui, professor, a gente fala eu tenho uma pele, uma membrana, uma coisa é similar à pele humana. Não pode ter essa definição. A pele humana, ela tem 2 nanômetros. Pode ter uma estrutura 50 nano, mas não é pele artificial. E por quê? Porque a fibra do colágeno da nossa pele, ela, por definição, ela tem 2 nano. Então, se você quer fazer uma estrutura artificial similar à pele humana, então tem que ser na ordem de 2 nanômetros. Mais para frente a gente vai mostrar uma foto como aparecia que é as fibras da célula de celulose bacteriana. No início, eu imagino que você utilizava tão somente a membrana e depois você foi agregando coisas à membrana. Correto. E eu gostaria que você desse uma ideia, ainda que geral, sobre, primeiro, a membrana sem qualquer outros elementos. Depois, à medida que você foi agregando outras coisas a essa membrana. De fato, professor, no início, as membranas, a gente chamava de membranas clássicas, que ela apresentava na ordem de 50 nanômetros. Então, era a membrana realmente para aplicação nas feridas, tipo quem tem úlcera, quem tem escara, quem tem queimadura de primeiro, segundo grau, ela perfeita, adere, alivia a dor e a cicatrização muito mais rápida de qualquer outro tipo de cobertura que está no mercado. Porém, a ciência, a pesquisa avança, obriga a gente a
agregar algo a mais, especialmente na área da medicina regenerativa, né? Tem algumas doenças que, infelizmente, até agora não está na pesquisa, mas não há nada de produtos comprovados para tal patologia ou tal patologia. Então, a partir dessa necessidade de criar novos dispositivos, surgiu a ideia de agregar umas partículas, nanopartículas, dentro da membrana. Esse numa primeira parte. Segunda parte, reduzir o custo. Na realidade, reduzir o custo, porque um paciente que por tal patologia precisa ficar um mês no hospital. Ele pode pegar infecção hospitalar, ele pode ter toda a parte envolvendo da família, então, em geral, um custo alto. E agregando algo mais, criando novos materiais, agregando essas nanopartículas à membrana, vamos chamar ela de plataforma, que ela pode ser, que a gente tem, basicamente fala assim, se você tem um disque de pizza, você colocou tomate e queijo, e isso aqui é a mussarela, coloca manjericão e hoje chama margarita. Então, se eu quero uma plataforma para tratar tal doença, então eu vou escolher qual aditivo, qual elemento que pode ser agregado, desde que seja biocompatível, lógico, que não tem fator de risco, que não tem fator de toxicidade, né? Tudo isso aqui faz parte do estudo preliminar e aí a gente consegue incorporar e teremos produtos novos para a patologia. Primeiro, abaixar o custo. Segundo, alívio da dor para o paciente. Terceiro, o bem-estar, né, do paciente, que consiga transformar essa patologia em sucesso. Muito bem. Sobre o custo, eu ainda vou voltar um pouco mais para frente, depois que tiver bem caracterizado isso que você chamou de plataforma, muito bem chamado, por sinal, eu gostaria de dar um adjetivo para isso, que nós poderemos chamar isso de um curativo, que às vezes fica mais claro. Curativo, todo mundo tem uma ideia o que é. Quer dizer, nesse curativo é envolvido essa plataforma que, por sua vez, é a celulose ou a membrana de celulose bacteriana. Exatamente. Correto? Exato. Então, o que eu gostaria então que a gente avançasse um pouco mais era na seguinte coisa. Se você tem condição de mostrar alguns casos de curativos utilizando a membrana de celulose bacteriana. Tá bem. Antes eu queria mostrar, professor, se permitir, como aparece a imagem das fibras de celulose. Aí em seguida vamos mostrar alguns casos antes e depois, né? Tá bem. Então eu vou mostrar aqui as fotos, né, das fibras que aparece no monitor ali, essa figura 1 que está na esquerda da tela, né? A gente vê as fibras, né? Lógico, esse aqui foi feita em 2009. Na realidade, a gente vê que o tamanho da fibra, ela está da ordem de mais ou menos 50 nanômetros. 50 nanômetros. De lá para cá, como a pesquisa, como a necessidade de chegar à escala nanométrica, porque às vezes nós precisamos colocar um aditivo ou podemos colocar até uma coisa chamada célula-tronco. E a célula-tronco precisa ter uma casa. A casa dela não pode ser maior que 2 nanômetros. Né? Então, voltamos à figura e a gente olha aqui no lado direito da escala. Em 2012, vem o grande sucesso, na realidade, que foi feito da Unesp de Araraquara, né? E a gente pode ver nuvens, a gente não vê mais fibras, vê nuvens. Se for a escala, eu estou na mesma escala, 100 nanômetros e aqui 100 nanômetros. Então, a escala é a mesma. Então, podemos comparar. Né? E aí eu vejo que qualquer nuvem desse aqui é da ordem de 2 nanômetros. Ainda com relação a essa figura, eu gostaria de chamar a atenção o seguinte. A figura da esquerda, o aumento é 90 mil vezes e as fibras, como já foi dito, tem em torno de 50 nanômetros. A figura da direita é 100 mil vezes e aí não dá para ver o detalhamento das fibras.
mas são fibras no mínimo de 50 nanômetros para menos. E esse tamanho é que vai ajudar a conferir posteriormente certas propriedades, principalmente quando houver adição de outros elementos, pensando que isso vai se transformar numa plataforma. Essa plataforma podemos chamar de curativo. Então, esses curativos é que serão responsáveis pela regeneração ou a cura da ferida. Bom, continuando então, gostaria que você demonstrasse alguns casos, qual foi o que gerou a ferida e depois como que foi feito o tratamento. Muito bem. Eu vou apresentar aqui na tela a figura. Esse é um caso, vou mostrar alguns casos feitos de queimadura, de úlcera. Vamos detalhar um pouco. Esse é um caso de queimadura, na realidade foi feita no hospital de Dubai, né, onde nossos produtos estão sendo usados nos melhores hospitais da região de Emirados. É uma queimadura de 2º grau, foi feita aqui em 2015 no hospital, e a gente vê como aplica a membrana, parece um papel de seda. Né? Esse papel de seda não se vive, mas ela tem essa membrana de biocelulose bacteriana, a papel de seda, ela adere perfeitamente na pele, fecha a terminal nervosa, ela impede a contaminação do meio exterior, que o micro-organismo não entra, quanto ela está fornecendo a nutrição para a parte da derme para crescer e começa a fazer o que nós chamamos de granulação. Então a gente vê essa etapa, como essa etapa chamada de granulação, que se chama vasculação, que vem tudo viva, né? Que a sangue tem oxigênio. E aí, feito as trocas, e a gente pode ver depois 4 semanas, ou seja, num mês é um caso praticamente altamente grave de queimadura e conseguir reverter o caso apenas em 4 semanas. Então, isso não é necessidade de internação de paciente. Então, a pessoa vem no ambulatório ou pode ir no home care, o profissional pode ir lá e fazer a troca nele. A biomembrana, que agora nós já podemos incorporar o nome bio, a biomembrana, ela tem 2 conjuntos de propriedades. Uma delas, isolar o ferimento do tudo que tiver em volta, do meio ambiente, e o segundo conjunto é ela fazer o tratamento efetivo. Correto. Ok, correto. Então podemos ir para o segundo caso do tratamento utilizando a biomembrana. Aqui outro caso é uma queimadura de 3º grau, e a gente vê no lado esquerdo da tela é completamente necrosada, né? E foi feito o primeiro trabalho para tirar essa camada necrosada, que é a parte negra, e começa a ver as fibrinas, a contaminação, as bactérias. Né? No momento que aplica, a gente vê na parte esquerda como granulou e finalmente a terminação da cicatrização perfeita, sem necessidade de amputação, sem necessidade de internação. Outro caso que gostaria de mostrar aqui, a gente vê, esse aqui levou na realidade 6 semanas, né? Desde o acidente até a cicatrização total, 6 semanas. Ou seja, é uma coisa, no tratamento clássico levaria 1 ano, com risco de contaminação, com risco de amputação. Então, essa biomembrana, ela tem todos esse aditivo que protege do micro-organismo. Voltamos à tela e vamos ver outro caso. E aqui vem, na realidade, o relatório do diretor do hospital, atestando, né, que no 3º grau, né, ele conseguiu realmente em 6 semanas reverter. Foi publicado em umas revistas de alto impacto da região e foi realmente satisfação do diretor do hospital de Dubai.
Aqui um caso de uma queimadura de criança com água quente. Esse realmente acontece todo dia, né? O que queria chamar a atenção, a parte esquerda, como a criança está chorando, como a criança está sofrendo, né? E aí, no momento que a gente coloca a membrana, olha a paz dessa criança. Está dormindo, está sossegada, né? E consegui reconstruir toda a pele dele. Essa pele rosa, porque está nova. Conforme o tempo, ela vai voltar a ser normal e não precisa fazer nada depois de cirurgia plástica, porque foi a crescimento normal da pele, né? Essa é a vantagem da membrana celulosa, que ela começa a fazer de fora para dentro e até nota na foto, nós vemos a pele está lisa, não tem rugação, nem tem aquele problema de compressão. Né? Sim, sim. Isso a gente vai ver em umas casas de escara. Aqui escolhi, professor, umas casos de queimadura típicas. E a gente vê, aí vê essa passagem, à esquerda sofrendo, chorando, e a outra, olha, alívio, a paz dessa criança dormindo. Essa fase, na realidade, levou uma semana, professor. Isso era a minha pergunta. Uma semana levou porque colocamos uma película, tamanho que precisa também, né? E se for a gente coloca uma do lado do outro, não há problema nenhum. Teve um caso feito no Brasil, no início do trabalho, lá do norte, uma senhora, infelizmente, resolveu suicidar, jogou uma lata de álcool, colocou chama no corpo. E nós conseguimos, na época, fazer a múmia dela, com a membrana. E a santa paz dela, sobreviveu. Né? Então, são com casos que a gente fica orgulhosos, né, de que eu falei do início. Em primeiro lugar, é o bem-estar do paciente, né, alivia a dor. Aqui voltamos, esse é um caso também de queimadura segundo grau. Esse é um bebê daqui de São Carlos e também queimou com água quente. E a tia dele, professora do departamento de fisioterapia da UFSCar, falou: professor, tem assim meu sobrinho, tá, beleza, vamos colocar essa membrana para ele, né? E aí, como a gente vê, bebê é difícil, né? Então, começou o início do tratamento e aí foi perfeitamente cicatrizada e agradecemos a colaboração desse trabalho. Então, quanto tempo? Esse aqui foi menos de 15 dias, professor, menos de 15 dias. Né? E realmente a minha colega lá, da professora da fisioterapia, ficou agradecida por esse tipo de tratamento. Aqui outro caso de queimadura com óleo quente. Essa moça, dá para notar na esquerda, está no carro dela, porque ela vem de Ribeirão Preto. Estava meio-dia fritando aquele salgado congelado e o óleo veio nela. Para proteger o rosto, levantou o braço, aí queimou o braço. Assim, levantou para proteger, ela queimou. E aqui, 7 dias, professor, da primeira até a terceira, sem rastro. É maravilhoso que a gente vê a cicatrização de queimadura. Aqui, na celulose biobacteriana, quando tem uma queimadura, forma aquela bolha, talvez no tratamento tradicional, eles deixam. Na nanotecnologia, a gente tira essa bolha, tira esse ácido, essa água ácido que forma, porque é pele morta. Sim. E aí coloca a biomembrana e ela já faz o efeito. Então, a queimadura realmente tem bastante casos, desde criança até adultos. Vou passar para outro caso. Esse é um caso muito, muito interessante, professor. Esse foi no Hospital Miguel Couto do Rio de Janeiro, da prefeitura. O que está vendo é uma foto meio desagradável, porque como chegamos a esse ponto, né? Ela tem osteomielite diabética, assinou o livro de amputação, onde chegou para nosso conhecimento se podemos fazer alguma diferença na vida da dona Inácia, lá do Rio de Janeiro, que até é uma senhora nova, sonho dela, ela falava, chorando, que ela usava salto alto para andar, e se amputa a perna agora, o sonho, né? Eu falei, mas vamos ver o que a gente pode fazer. Esse ferimento é na perna. Na perna, na perna. Então, voltamos ao teste aqui e a gente vai mostrar como aplicamos a membrana, a biomembrana, em cima direito da ferida. Esse professor que está vendo não é osso, é um
próteses sim. de polietileno, ou seja, um corpo estranho. Né? E mesmo assim nós aplicamos e começamos a ver como a evolução dessa foto. Né? Como aqui é um próteses de polietileno. Okay. Então, e aí a gente polietileno, para ficar mais claro, é um polímero. Exato. Professor, dá uma olhada, 2 dias só, como o estado da perna, como a pele dela regenerou em cima do corpo estranho. Isso o pessoal sabe, quando tem corpo estranho, a pele não regenera, tanto no implante dentário, tanto na ortopedia. Né? Foi impressionado como passou do risco, né? Da primeira imagem até essa imagem. E assim a gente vê como cobrir o próprio osso, né? O próteses, dá para ver, né? E assim nós continuamos o tratamento, ela ficou praticamente fora de risco de amputação. E aí esse tratamento, professor, foi na época, em 2014, na época do Copa do Mundo, e a gente foi do ônibus daqui para o Rio porque a passagem era altamente caro, que não podemos ter esse luxo. E a gente vê que no final da conta, olha a cor vermelha viva. Né? Até o secretário de saúde veio pessoalmente, em pessoa, para verificar, porque a hora que viu a foto, eu falei, eu não acredito. Né? Essa é outra observação, o pessoal fica espantado. Né? Falei, será possível um papel de seda fez tudo essa mudança? Eu vou pular um pouco mais rápido, porque a gente vê lá no hospital como a evolução dela. Né? E aí a pergunta que a gente fez, como uma membrana faz a pele crescer em cima de corpo estranho. É somente a biomembrana nanoskin, porque é natural, ela tem esse poder, com tudo essa aplicação, e a gente vê rapidinho, quero passar para outro caso, como nós conseguimos, essa é a famosa dona Inácia, o chefe de enfermagem Jorge, né, que cuida dessa parte. Ela permitiu que mostrasse o rosto. Ele autorizou, porque o depoimento dela foi assim, chorando, agradecendo, chamando a gente de anjos, né, que tivemos essa oportunidade de fazer a diferença na vida dela, assim como com os outros. Eu voltaria aí, queria mostrar mais casos. Aqui, por exemplo, vão passar para uma parte de escara. A gente chama de úlcera por pressão na região sacral. A maioria das pessoas idosas, como a tendência mundial agora, todo mundo está, pela qualidade de vida, está aumentando a vida, então os números de idosos estão aumentando. E acontece que a pele afina e a pessoa pode ser acamada ou não, acaba desenvolvendo esse tipo de, chamamos de úlcera por pressão ou uma escara na região sacral. Voltando ali, essa senhora tem 82 anos. Era bom explicar um pouquinho mais o que é a região sacral? Tá. A região sacral, professor, é na parte que abaixo do abdominal, perto da quadril. Né? Então, essa é a região sacral que a pessoa fica deitada, acaba afinando e acaba abrindo por causa da pressão, de tanto fica deitado, como a pele afina, ela se interrompe e abre uma cavidade que caracteriza como se fosse um buraco, digamos. É uma consequência de muito tempo deitado sobre a mesma, porque no dia a dia nós não temos a consciência, não que precisasse ter, mas a gente não tem a consciência que você está se movimentando, isso é responsável por uma série de reações que ocorrem no organismo. Quando deixa parado, então você tem possibilidade de ter a úlcera, para tornar um pouquinho mais claro, é um ferimento decorrente por pressão de muito tempo na mesma posição. Ainda colocando de uma outra maneira, muitas pessoas que estão doentes e acamadas ou estão em determinado tipo de tratamento acabam ficando muito tempo nessa posição. Esse muito tempo, às vezes, não é 30 dias é o suficiente. Menos, né? Às vezes 15 dias.
Por isso, professor, aconselhado para esses casos do pessoal, fazer o que a gente chama de decúbito. O que é? Que a cada 2 horas muda a posição. Vamos supor um paciente com acamada, então precisa ter o cuidado do profissional, a cada 2 horas muda a posição. Ou quem não tem condição financeira usa aquela colchão de casca de ovo, né, para evitar. Ou quem tem condição financeira pega uma colchão pneumática. Então ela ajuda na mudança disso aqui. Então é importante realmente essa posição. Eu vou mostrar mais para frente um caso de uma senhora daqui de São Carlos, teve um caso de AVC, foi no SUS daqui durante 18 dias e abriu uma escada. Na verdade, falam assim, abriu uma ferida. Né? Isso. A hora que a gente limpa o necrose, aquela pele morta, né, a gente vê a surpresa. É um túnel chegando. O risco, professor, nesse caso, chega até o osso. E aí a infecção da osteomielite, aí não tem como reverter. Né? Então, evitando esse grande grau de risco, né, porque o impacto é muito grande. Então, nesses casos do úlcera. Vamos voltar ao caso desse aqui. Nesse aí fizeram, na realidade, na época, enxerto. Né? Pegaram pele do outro lado e colocaram da própria paciente. O que aconteceu, professor? Está vendo? Que fizeram um enxerto, dá para ver esses pontos, né, na tela, que foi a costura. Só que ela rejeitou. O próprio corpo rejeitou. E aí nós entramos, esse aqui foi, na realidade, imagem cedida exclusivamente no hospital. E eu sugeri para eles retirar o enxerto e colocar, e vamos aplicar só a biomembrana. Né? E aí nós entramos com a nossa membrana e começamos a fazer a troca. E aí a gente começa a ver, dá para ver a cavidade, né, na imagem. Né? Esse é o risco. É um local que, como falamos sacral, tem risco se a pessoa não está com sonda, se ela vai fazer o xixi, ele pode contaminar. Né? Por isso, às vezes, precisa colocar sonda. Mas a maioria que não tem recurso para isso, precisa trocar a fralda geriátrica para poder, a cada talvez necessidade, tem troca, porque corre o risco de contaminação. Voltando à imagem, a gente vê como a evolução, né? Sendo que um enxerto da pele foi rejeitado. E como a biomembrana é uma cicatrização completa, né? Então aqui eu vou mostrar praticamente o tempo dela. Esse aqui está em amarelo, mas dá para ver que foram praticamente menos 45 dias. Então 45 dias é muito rápido. É muito rápido. Para um tipo de... Se eu vou falar de um tratamento clássico, esse aqui leva 1 ano e meio. Então a economia do tempo, tudo que nós falamos, professor, sobre o bem-estar, está aqui. Vou mostrar outro caso de um rapaz daqui que teve também uma ferida. E na linguagem clássica, fala, usa tal pomada, né? Então não vou citar o nome. E aí a pessoa colocou. O que aconteceu? E infeccionou. E grudou como se fosse uma cola nesse aí. Então começa a inchar, ele corria o risco de ter trombose. O que é trombose? Quando enche a perna, corre o risco de amputar. A hora que nós limpamos, olha como que estava a ferida dele. O fungo, o vermelho, o verde, o amarelo, estava completamente infeccionada. Então, é um caso que também aplicamos e a gente vê a granulação, a cicatrização e etapa por etapa, né? E até a cicatrização perfeita para ele. Ele está em tratamento, mas ele está fora da zona do risco. Aqui outro caso que eu chamo a atenção é uma senhora, ela é diabética. Esse aqui uns dedos completamente necrosado da região da Sorocaba e a profissional chegaram realmente à conclusão que o dedo está morto, precisa amputar. Onde nós conseguimos convencer os profissionais que há uma alternativa que podemos ver a
mudança disso, porque já chegou a decisão que vai amputar. Então, não tem mais além disso. Então, me dá um prazo. E o profissional concordou com... Tudo bem, vamos fazer, vamos ver o que vai dar. No final, se não der, eu vou amputar mesmo. E aí voltamos à figura e a moça está salva, o dedo está salvo e evitamos. E aí o profissional ficou satisfeito e eu lamento que dizendo eu não conhecia a nanotecnologia, não conhecia o que está, mas a partir de hoje eu vou querer recomendar. Então é uma missão, uma comunicação para que os profissionais de saúde acompanhem o que há de novidade, o que há de melhor que pode salvar, né, esse membro, porque amputar um membro é uma trajetória, na realidade, uma tragédia porque torna uma pessoa handicap, a pessoa em volta dele está envolvido, a parte psicológica, a parte emocional. Então, eu acho que tem que ser por último caso. Quanto a um risco de vida, não tem, sim, aí o caminho. Fora disso, a gente tem que sempre faz apelo a alternativas natural. Voltamos aqui ao nosso aqui e a gente vê como foi o pé diabético que foi diagnosticada por amputação. Hoje ela não há mais necessidade, foi agora 2 de maio e levou praticamente 2 meses de tratamento e está aqui. Não é mais necrosada, fechada, está viva, os nervos estão vivos. O que eu gostaria de enfatizar aqui é o seguinte: para que haja regeneração de tecido, é necessário que haja vascularização. Sem dúvida. Ou seja, o sangue chegar no local. Exatamente, levando oxigênio e nutrição. Isso. Então, talvez você poderia falar um pouquinho que esses tipos de tratamento permite, aliás, o sucesso desse tratamento, ele se deve também à possibilidade de você formar vasos nessas regiões e, em decorrência disso, é possível, então, que haja a regeneração do tecido, ou seja, a cura propriamente dita. Sem dúvida, porque, na realidade, por isso a gente fala a diferença entre o que é curativo clássico e o que é curativo nanotecnológico, o bionanotecnológico, exatamente. Esses curativos bionanotecnológicos, eles levam oxigênio, eles levam a nutrição. E aí, na realidade, quando os terminais nervosos recebem todo esse tipo de nutrição, não tem como não reagir e a gente começa por aqueles partes. Nós temos, vamos por uma ferida, um buraco, né? O que nós temos? Nós temos o micrófago, o linfócito, tudo, que eles vão receber tudo isso aqui, porque a parte, lembra, professor, a parte de cima está protegida, então o micro-organismo não vai atrapalhar quanto eles estão trabalhando a nutrição. Então, vem um mecanismo de ação muito rápido. Tendo oxigênio, aí... E natural. Natural, né, que vai. Então, se a gente podemos ver outros casos, talvez a gente está passando aí, mas a importância é mostrar como os biomateriais têm essa peculiaridade de que o telespectador pode enxergar. Eu queria assim, colocar um exemplo típico para ver como que é a diferença. Se nós temos uma caixa, né? Especialmente essa caixa, eu vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Se eu pego essa caixa, que tem 6 faces, repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Vamos supor que essa caixa eu corto ela em 4. Então eu tenho 4 mini caixas. Mas a caixa, o volume dela é o mesmo. Está aqui. Tá? Seja talvez 10 centímetros por 15 centímetros. Né? Ou seja, o volume dela é o mesmo. Agora, se eu cortei ela em 4, eu tenho 4 mini caixas. Cada 4 mini caixas tem também 6 faces. Uhum. O volume agora da superfície é o mesmo, porém as faces são diferentes. Porque 6 faces com 4 mini caixas já estou com 24 faces. Sim. Cada face vai responder com propriedade diferente.
Agora, se eu corto também e assim por adiante, a gente vê, a telespectador, a importância quanto eu reduzo a dimensão, como a propriedade física, química e completamente ele muda. Isso que acontece com os biomateriais da escala nanométrica, né? Quanto menor chegamos a uma escala praticamente atômica, quase atômica, nós temos uma propriedade completamente diferente de uma caixa, vamos supor, sólida de 3D, né? Enorme. Então, aqui queria voltar a figura aqui dos casos, esse caso que teve um senhor de 80 anos, esse acontece todo dia, bateu a porta lá, raspou lá, e aí tem cachorro, o cachorro lambuçou. E aí infeccionou, só que é importante, aqui tem um tendão. Tem o tendão dele. E aí dá para ver na foto da parte direita da escala, ele está na casa dele, está vendo o jornal, o tacho. Ou seja, dentro dessas condições, a biomembrana age, não há infecção, né? Não há contaminação. Nós assim, limpamos, e a dor enorme, porque o tendão está aberto, é uma dor horrível, lateja, ferrão, né? E aí, com isso, conseguimos fechar. Aqui demorou um pouco mais que 2 meses, na realidade, do senhor, mas foi feita na casa dele. Isso é importante dizer que as pessoas que não têm possibilidade de se deslocar, o profissional vai e resolve, ela tem toda essa propriedade. Então, são casos, a gente vê. Esse é um caso importante, quero mostrar. Um rapaz, ele queria ser jogador de futebol e recebeu a oferta para ir para o Canadá. Esse rapaz do Sul, né, de Florianópolis. E foi para comemorar a convite para ser jogador de futebol, entrou na fazenda da namorada, tudo lá. O pai dela não sabia, escutou o barulho, tá, deu um tiro. E aí, voltando na foto, vê essa ferida feita com tiro. E praticamente o sonho dele já foi embora, de ser jogador. Mas vê a gravidade dessa ferida. O ferimento é extenso, né? Então, e aí não fecha. Não fecha de jeito nenhum. Aí a doutora entrou em contato com a gente e aí nós cedemos para eles a biomembrana e aí começamos a fazer o tratamento para ele, né? E a gente vê a evolução, como começa a reduzir, começa a fechar, né? E cresceu de dentro para fora, né? A parte de derme, porque ele recebeu a nutrição, começa a crescer e começou a fechar, e a gente vê, acompanha 10 de maio, 24 de maio, a evolução da perna dele, sendo que, pela tradicional, não ia nenhuma solução para isso. E continuamos 31, uma semana, a gente vê já começou a fase final, fechando, né? E aqui o William, né, que essa é a doutora Sandra Nadal, do Sul, que agradecemos a mãe dela de ceder a imagem para ser comunicada, e aí ele está salvo, a perna voltou, não corre o risco mais de ter amputação, na realidade, e, porém, ele não vai poder jogar mais futebol, mas ele está vivo, né? Esse é um caso que vai poder andar, né? Poder andar, sem dúvida, sem dúvida. Aqui um caso também do Sul, eu não sei como o ser humano pode chegar a esse ponto, né? Desculpa, telespectador, uma imagem meio forte, mas aconteceu que ele pegou uma infecção hospitalar e aí criou uma resistência. E aí não tem como. As pessoas estão dando assim, mas não sabe de onde. Mas vamos ver essa imagem, que eu vou passar rápido para vocês verem como que é. Minha nossa. Esse aqui, depois que limpei. Se vou voltar, permite, telespectador, rapidinho, olha só. Vocês têm toda essa parte preta é a infecção, toda essa parte amarela é bactéria. E aí você tem dúvida, onde será esse aqui? Né? De que parte do corpo? Então, depois que limpei, e a gente vê como um ser humano pode ter
uma ferida desse tipo. Agora sim, dá para ver a cor vermelha e aí começa o trabalho ardor. Tinha dores? Absolutamente. Ele não sentia porque ele ficou tetraplégico. Que um pedreiro caiu em cima e aí ficou tetraplégico. Ele não tem sensibilidade. Sei. Mas, infelizmente, a infecção e um ser humano desse estado, como a gente vê, a biomembrana colocada no local, como falei, que é como se fosse papel de seda, né? E a gente já começa a ver a evolução da ferida de enorme. Então, a gente vê a granulação, a cor vermelha, é uma paciência do trabalho, ardor de conseguir salvar. Aqui outros tipos de diabéticos, né? Que também, ele já perdeu um dedo, né? Quando foi transferido para a gente dizendo, olha, nós temos risco agora de cortar todo o pé, né? Porque desse jeito. E aí depois tanta conversa com profissionais, já que você sempre amputar, me dá uma oportunidade de fazer a mudança, a diferença na vida dele. E aqui a gente vê como você consegue fechar e está salvo. Pena que ele perdeu o dedo porque não conhecia ainda então a nanotecnologia com BioNanoSkin da membrana. Aqui também um caso de menina daqui, teve acidente de carro e precisa, na realidade, um tempo necrosou, queriam fazer cirurgia para isso e apenas com nanoskin conseguimos tirar a necrose e reconstruir o profissional que trabalha nessa área, a enfermeira, que consegui. Esse outro assunto, se permite, professor, que a gente está com problemas de câncer e as feridas que provocadas por câncer. Isso, até então, os profissionais, até hoje, não estão preparados como se lidar com uma úlcera, com uma ferida, depois radioterapia, depois a quimioterapia tem queimadura. Às vezes, a quimioterapia, ela veio oral, volta a acontecer isso com o caso, e queima o couro, o corpo até o couro cabeludo. E o profissional, o que ele tem para si, na mão dele? Não existe hoje. Então, a única maneira que tem é esses produtos à base da biocelulose, nanotecnológico, bionanotecnológico, que alivia a dor e consegue trabalhar. Tá? Então, se eu tenho ferida maligna, né? Então, o que o pessoal faz? Se faz através da cirurgia, então ele corre o risco também que tem hemorragia e infecção. Se ele usa a quimioterapia, ele pode também, dependendo da resposta do tumor. A outra alternativa de fazer radioterapia pode queimar. Então, aí vem a outra alternativa, como eu trato uma ferida provocada por câncer, né? Se eu vou fazer cirurgia, até aqui, professor, o que hoje a gente aconselha no mercado para o profissional, que o cirurgião, para retirar o tumor, ele sempre corre o risco de uma partícula, até um átomo do câncer, entra no vaso sanguíneo e daqui 6 meses dá metastase. Isso. Agora, se colocamos aquela manta especial, onde vamos falar daqui para frente, colocam aditivos que seja imã para a parte da célula cancerígena, então o cirurgião, quando está retirando o tumor, se corre o risco de cair algumas partículas, então ela vai na manta da nanoskin e como aditivo ele já fica capturado, então não tem risco. E aí vem a pesquisa para fazer essa membrana, na realidade, absorvível. Então, quando o cirurgião termina retirar o tumor, ele coloca essa membrana absorvível com esse aditivo e fecha. E aí não precisa, depois o paciente volta para operar, vem porque ela é absorvida pelo organismo e ela vai entregar esses remédios, esses aditivos que são seletivos, que vão matar essa célula de câncer. Então, esse que está sendo, na realidade, hoje na pesquisa, né, para ser lançado futuramente. No mundo, hoje, não existe nada igual.
né, para dizer que não existe. Né? Tem um projeto europeu de financiamento para quem quer entrar nessa área e, graças à nossa pesquisa, estamos entrando nesse meio da tratamento de feridas provocadas por câncer. Durante a exposição foram apresentados tratamentos em numa série de tipos de, vamos chamar assim, de feridas. Depois, você passou por um outro momento e começou a falar sobre feridas que são geradas para tratamento de outras coisas, de outras doenças, tal como o câncer, não? Correto. E com isso, o tratamento com a biocelulose também tem grande aplicação. E eu gostaria então que a gente caminhasse para um momento agora e dissesse um pouquinho o que a gente espera, vamos dizer, o que a gente espera no futuro do emprego, pelo menos o que nós pensamos, nós que trabalhamos na ciência dos biomateriais, o que nós pensamos que possa ser o emprego no futuro, ou seja, o desenvolvimento de novos biomateriais, mas utilizando a celulose, evidentemente. Professor, obrigado pela essa pergunta, porque realmente o futuro de biomateriais em geral e biocelulose em particular realmente é o futuro. Aqui eu gostaria de mostrar o produto que estamos feito para mercado de Dubai. Esse aqui, na realidade, esse produto não está para o mercado nacional porque ainda não está aprovado pela Anvisa. Mas como nós temos a certificação CE, que permite que você exportar os produtos como se fosse a Anvisa do passaporte para outro país, né? Esse tipo de produto que responde à pergunta do professor, porque a gente vê que nanoskin ACT. O que é ACT? E são em inglês, Advanced Cell Therapy, ou seja, um curativo avançado para terapia celular. O que é terapia celular? Quando nós colocamos aditivos dentro da membrana, essa membrana, com esse aditivo, ela tem a missão de entregar esses aditivos para o tratamento disso. Então, no casos complicados, eu vou citar uns casos que, infelizmente, até hoje não tem cura, né? Tipo a leishmaniose. O que é a leishmaniose? Conhecida pela linguagem popular, o fogo selvagem, lá na região de Minas, quando o corpo tudo parece estar em chama. Até hoje, tem criança que nasce com isso. Eu tive a oportunidade de ver uma criança nascida com isso, né? Então, outro caso que a gente chama que é anemia falciforme. O que é anemia falciforme? Bom, a população do Brasil é praticamente 90% descendente de afro, né? E essa doença, na realidade, existe no afro. Por quê? Pela palavra falciforme, quer dizer, tem uma coisa falsa. Ou seja, a célula do sangue, o hematoma do sangue, ela é redonda, né? E quem tem falso, ela tem uma forma de meia-lua. Então, quando ela passa no vaso sanguíneo, então o que acontece? Ela se enrosca, ela entupe. E aí ela aumenta a pressão e abre uma ferida na perna. E aí não há como fechar. Aí entra essa parte, a terapia celular. Podemos colocar célula-tronco, podemos colocar aditivo, podemos colocar outros tipos de nanopartícula porque anemia, então falta ferro, e falta oxigênio. E assim por adiante, há uma enorme possibilidade e, por sinal, nós precisamos de mão de obra qualificada. Nós precisamos de alunos formados na biomateriais que têm essa oportunidade de pegar uma plataforma
e usa a imaginação deles de criar novo produto. Quem cria novo produto está criando novo emprego, está criando nova empresa. E aí, como falamos no início, professor, que isso permite a redução do prazo de tratamento e assim como o custo. Né? Se vão falar naquela pergunta, criamos emprego, criamos empresa e produto, porque hoje o mercado de 2015 até 2020 está estimado em 10 bilhões de dólares em curativos nanotecnológicos. Quem não trabalha mais em curativos avançados ou terapia celular, eu vou falar assim bem claro que pode preparar a aposentadoria dele. Porque não há mais espaço. Todo mundo está nesse trem da inovação, de entrar com a terapia celular, entrar com nanopartículas, porque o mercado está exigente. Esses dados de 10 bilhões pode checar pelos relatórios que a gente chama de Compound Annual Growth Rate, ou seja, em português, a taxa composta de crescimento anual, que projeta que esses valores. E os curativos estão na faixa crescendo de 4,5% a 9% nessa taxa anual prevista de crescimento. 10 bilhões de dólares a projeção até 2020, ou seja, daqui 2, 3 anos. Uhum. Então, professor, realmente a biomateriais, eu vejo ela como a trem da inovação, que não vai pegar, vai ficar parado na plataforma, olhando o trem passando, e vai continuar parado e vendo a desfile da inovação passando. Ou ele tem a oportunidade de embarcar nesse trem e faz parte desse aqui. E graças a toda essa pesquisa, eu estou satisfeito com biomateriais e com a biocelulose bacteriana. Então, praticamente a gente deveria talvez fazer mais alguns programas para falar sobre a questão da inovação, mas eu colocaria, quer dizer, aí é do meu ponto de vista, como que foi o caminho de biomateriais, como chegou até agora. Acho que ainda a gente tem uma visão muito conservadora, sobretudo no país que vivemos, que é o seguinte: um biomaterial, você precisa de um implante. Aí esse implante, vamos dizer que seja um implante ortopédico, é um metal. Você faz a peça de acordo com aquele projeto, coloca a peça, espera a regeneração e está resolvido. Quer dizer, hoje, pelo que você está vendo, na área que você trabalha de regeneração, muito embora lá na ortopedia também tem uma fase de regeneração, mas o seu é muito mais a regeneração em todos os momentos. Nós deveríamos olhar, eu estou de pleno acordo, a gente deveria olhar na possibilidade de colocar essas inovações no sentido de tornar um biomaterial, ele ter um tipo diferente. Sempre tem que ter interação com o organismo vivo, mas um tipo de interação que acelerasse esse processo. E eu nunca gosto de esquecer a seguinte coisa: sempre, se você pensa num tratamento, usar pouco tempo de hospital, pouco tempo de profissionais, e o próprio material poder chegar àqueles que necessitam, quando eu digo poder chegar, a um preço que seja possível fazer o tratamento. Então, a inovação aí, ela é muito mais ampla do que, eu fiz um material melhor, muito bem, mas custa, por exemplo, as restaurações dentárias no passado, ainda hoje, as boas restaurações, se você usar a liga de ouro, ela está comprovado que ela cumpre bem a sua função. Poucos podem ter restauração
na verdade é uma liga de ouro. Ouro, cobre, às vezes tem prata, tem paládio, mas o básico, o que tem maior constituição é o ouro. Pouca gente pode usar uma liga de ouro em restauração. Entre você fazer uma restauração com uma resina polimérica e com uma liga de ouro, indubitavelmente a resina polimérica ela é mais estética, mas em termos de funcionalidade a outra é melhor. Muito bem, mas poucos poderiam fazer isso. Então, na inovação, eu acho que a gente tem que pensar, eu acho não, do meu ponto de vista, tem que pensar no preço e como que isso vai chegar. E também, vamos dizer, bom, o preço é acessível, só que em vez de tratar em um determinado tempo, você tem que multiplicar esse tempo por 10. Também essa inovação é uma inovação desinovadora, né? Uhum. Então, nesse sentido, eu acho que gostaria que nós temos que caminhar para o final do programa. Eu queria que você fizesse um desfecho, ainda falando da inovação, e queria te dizer o seguinte, que o grupo de biomateriais no Instituto de Química de Araraquara, do qual eu faço parte, nós fizemos uma série de trabalhos e colocamos fosfato de cálcio nessas membranas produzido pela Nanoskin. E que isso, do meu ponto de vista, é um mundo sem fim, né? Então eu gostaria que você colocasse a sua visão de inovação, quer dizer, primeiro colocar o fosfato de cálcio na membrana. E a gente poderia até, na finalização, pensar em obter enxertos, se fosse no caso de regeneração óssea, utilizando isso que é muito falado hoje, que é a impressora 3D. Exatamente, esse realmente é o futuro. Só que queria fazer um adendo ao comentário do professor na parte de inovação e custo. Eu uso um exemplo típico que é o pé diabético. Hoje, quem está pé diabético e vai amputar, isso custa hoje, se for na tabela do SUS, o custo é R$200.000. Pode ser que o cidadão não saiba, mas custa para o governo R$200.000. Lá fora, quem tem o plano de saúde, então, mesmo assim, em faixa de 30.000 euros, hoje a taxa é R$100.000. Mesmo que a pessoa paga plano lá na Europa, por exemplo, ele precisa desembolsar 30% do bolso dele, que o plano vai reembolsar 70%. Ou seja, esse 30% de 30.000 são 9.000 euros, né, que o cidadão tem que pagar de qualquer jeito. Quando chega um produto inovador, como a Nanoskin, que nós fizemos, sucesso nosso na Europa, foi isso. Chegamos no plano de saúde e falamos, o cidadão vai desembolsar do bolso dele, por enquanto, 9.000 euros. Nós fazemos tratamento, como a Nanoskin, com a garantia que não precisa de amputação, por R$3.000 no lugar de R$30.000. Aí a seguradora falou, esse me interessa. Interessa. Então a inovação tem que ser com objetivo, né? Esse objetivo realmente tem produto funcional, acessível. Voltando ao assunto da trifosfato de cálcio, eu acho que esse é enorme inovação. Porque não somente na área de enxerto dentário, mas eu vejo na parte da ortopedia. Especialmente na impressora 3D, onde tem como aquelas pessoas, a taxa mundial de idosos está crescendo. Então, a quebra de fêmur, a quebra de osso, na parte de osso artificial, é um mercado enorme. Acredito, com a Nanoskin, com plataforma, colocamos o trifosfato de cálcio dentro e usando ele tanto para fazer, eu vou além disso, professor, não somente enxerto,
eu acho que dá para ainda fazer o dente artificial. A minha visão, eu acho que dá para fazer os órgãos artificiais. A biomateriais, com toda essa facilidade que ela mostrou, adicionando esses novos elementos, eu acho que a gente tem que chegar a pensar não somente na medicina regenerativa, mas a gente tem que pensar nos órgãos artificiais, onde evita a fila de espera uma doação para implante. Hoje, um cidadão que precisa de implante do rim, implante de fígado, talvez, até que ele tenha um bom samaritano para doar, talvez leva, sei lá, 3, 4 anos. E mesmo que teve a doação, pode ser que não é compatível com ele. Criando biomateriais, criamos órgãos artificiais, além da inovação, salvamos a vida e reduzimos o custo. Né? O professor sabe muito bem do trabalho, eu acompanho o trabalho do professor de perto, aquela válvula de coração que o professor desenvolveu, é um exemplo, né, de ter uma coisa biomateriais que funciona. Tá? Amanhã nós podemos pensar a regenerar, isso não pensar, estamos quase na fronteira de desenvolvimento para lançar isso. Podemos criar, na realidade, com a célula-tronco, com todos os aditivos, nós podemos ter órgão artificial. Né? E o futuro que a gente vê, que diz que os paralíticos vão levantar e andar, né? Isso tem, na minha visão, com assim, inovação, que até 2025 nós podemos acreditar que o cadeirante pode levanta e anda, como diz Jesus Cristo, né? Que levanta e anda. Isso graças à tecnologia de biomateriais e para fazer esses órgãos artificiais. E quero só finalizar que o tecido mole. O tecido mole, professor, além de tudo isso, eu como posso regenerar um nervo? Como posso nervar? Porque falei, o cadeirante para levantar, eu preciso fazer para ele nervo e tecido mole. Alzheimer, Parkinson, tudo está na fila. Então, eu agradeço, professor, pela essa oportunidade, né? E colocar um pouco de conhecimentos da biomateriais no ponto de vista de um físico. Muito bem, agradeço também e gostaria de terminar a aula dizendo o seguinte, que sonhar é possível. Muito obrigado.